As pessoas me perguntam, quando você vai fazer o diagnóstico do autismo, o que você olha, Marconi? O que você não pode deixar de ver? O que você não pode deixar de identificar? E eu vou falar para vocês hoje que existe uma lista de sinais e sintomas que a gente tem que ficar atento. Aliás, são 7 sinais e sintomas descritos no DSM, que eu tenho que preencher critério de 5, sendo as 3 primeiras que tem que estar presente de qualquer forma. Mas existem algumas condições gerais que são muito importantes e são 3 condições que eu não posso deixar de incluí-las. Marconi, então, se tiver um critério diagnóstico, um sinal ou sintoma lá da questão sensorial, você ainda pode fazer o diagnóstico? Posso. Mas se não tiver essas 3 condições que eu vou falar para você aqui, esquece, não tem diagnóstico. E a primeira coisa que a gente tem que discutir é que esse diagnóstico, ele tem que acontecer o mais precoce possível e mais do que isso, a primeira condição é que o transtorno do espectro do autismo, ele precisa aparecer na primeira infância. Como assim, Marconi? Ele está lá no capítulo de neurodesenvolvimento. Isso é uma criança em desenvolvimento. Significa que essa criança, ela precisa de ter esses sinais e sintomas o mais precoce possível, porque senão pode não ser considerado autismo. Então, Marconi, se eu tenho uma criança que até 12 anos de idade não tinha nenhum sinal e nenhum sintoma, e a partir dos 12 anos de idade eu começo a observar que essa criança desenvolve algumas características que podem lembrar autismo, isso não é autismo? Não, isso não é autismo. Para ser autismo, a criança tem que nascer com os sinais e sintomas e permanecer com esses sinais e sintomas do ponto de vista que eu consigo dar o diagnóstico. O permanecer aqui, a gente também precisa discutir, porque crianças muito trabalhadas, crianças em quem eu fiz uma intervenção muito precoce, muitas vezes essas crianças elas podem perder algumas dessas características. Mas o DSM também fala, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, ele fala que eu também posso fazer uma revisão histórica e se essa criança apresentava essas características antes, também eu posso dar como critério positivo, mas isso tem que estar muito bem documentado. Então, a primeira característica, a primeira condição sine qua non para que eu faça o diagnóstico como médico é precisa aparecer na primeira infância e ponto, ok? Então, essa condição eu não posso abrir mão. Marconi, eu tenho um tio que começou a apresentar esses sinais e sintomas com 28 anos. E aí que entra um grande problema, assim, que às vezes a gente vê as pessoas fazendo diagnóstico na vida adulta e talvez não consiga se documentar esse aparecer na primeira infância. Então, deixaria em dúvida o diagnóstico. Segunda coisa, para que eu tenha o diagnóstico, eu preciso ter um prejuízo clinicamente significativo. Gente, isso aqui eu tenho batido, rebatido, falado e refalado. Esquece da pessoa com diagnóstico se eu não tenho prejuízo significativo. Então, é por isso que eu fico assim, chateado, quando de vez em quando vão discutir comigo. Ah, o Messi é autista. Mas peraí, me mostre o prejuízo significativo que essa pessoa tem. Ah, o João, apresentador de televisão, é autista. Beleza, me mostra o prejuízo significativo que essa pessoa tem. Então, sem prejuízo clinicamente significativo, esquece porque não tem diagnóstico. Então, o que é um prejuízo clinicamente significativo? É um prejuízo em que as pessoas conseguem ver, em que a pessoa que tem o transtorno identifica e que está prejudicando aquela pessoa. Vamos lá, um prejuízo clinicamente significativo é eu não consigo desenvolver uma habilidade que é fundamental para o meu desenvolvimento por causa daquela condição, eu tenho prejuízo acadêmico por causa daquela condição, eu tenho prejuízo laboral por causa daquela condição, eu tenho prejuízo social por causa daquela condição. Eu vou sair um pouquinho do transtorno do espectro do autismo para eu te falar um prejuízo clinicamente significativo que muitas vezes os pais não observam e eu vou levar lá para o TDAH. Presta atenção, a mãe chega para mim e fala, meu filho é tão agitado, ele é tão agitado e que às vezes eu evito sair com ele. Eu evito ir com ele ao restaurante, eu evito ir com ele a uma festa da minha empresa. Mas o pai dele acha que isso é tudo coisa de criança. Que criança é assim mesmo, que criança é agitada, que criança não para quieta. Então, entende que está trazendo sim um prejuízo significativo para aquela família? Aquele comportamento impulsivo, agitado daquela criança, está trazendo um prejuízo que aquela família está deixando de ter alguns comportamentos socialmente importantes por causa daquele comportamento? Isso é um prejuízo clinicamente significativo. Eu não estou usando aqui o exemplo do autismo, mas dá para você entender. Um outro exemplo que pode ser um prejuízo significativo é o seguinte, vou continuar no TDAH. Ah, o meu filho
quando eu vou andar com ele na rua, eu tenho que andar segurando a mão dele, porque a qualquer momento ele pode soltar da minha mão e sair correndo. E aí, ao sair correndo, ele tem risco de cair, bater, machucar, passar na frente do carro. Opa, gente, isso é um prejuízo clinicamente significativo. Uma criança em que eu preciso o tempo todo estar ali com ela, de olho nela, para que ela possa, então, conseguir ter as habilidades dela sem ter nenhum comportamento agressivo, impulsivo e sair correndo. No autismo, por exemplo, se eu tenho uma criança que não consegue se socializar, uma criança que tem movimento estereotipado tão grande que ele não consegue fazer o dever. Eu tenho uma criança que, por vezes, ela não consegue ter uma alimentação adequada, por isso ela tem prejuízo em relação às vitaminas, aos minerais. Eu tenho uma criança que, por muitas vezes, ela pode ter um comportamento impulsivo, que eu tenho que ficar o tempo todo olhando. Eu tenho uma criança que não consegue falar e, às vezes, ela não consegue alfabetizar, ou a fala não é adequada e ela não consegue alfabetizar. Então, existe a necessidade, e o segundo ponto é a necessidade de que se tenha um prejuízo significativo. Então, se a primeira condição sine qua non para que eu dê o diagnóstico precisa aparecer na primeira infância, a segunda condição sine qua non é o prejuízo precisa ser clinicamente significativo. Ah, Marconi, ele tem autismo, mas não tem prejuízo nenhum. Cara, ele não tem autismo. Ah, Marconi, ele tem autismo e é apresentador da Rede Globo, com super sucesso, casado. Peraí, e onde está o prejuízo dele? Não tem prejuízo? Ah, então, se ele não tem prejuízo, a gente vai ter que repensar o diagnóstico. E aí, gente, a gente tem que entrar naquela questão, né? Para que serve o diagnóstico? O diagnóstico serve para prevenir. Ou seja, quando eu identifico que uma pessoa tem uma pressão alta, eu começo a trabalhar com ela para que ela não tenha risco de infarto agudo do miocárdio, lesão renal, risco de AVC, e aí eu falo com ela, olha, diminui o peso, diminui o sal. Aí sim tem um objetivo, ou até mesmo para tratar as condições do momento. Agora, se eu tenho um diagnóstico, tem um diagnóstico, o que é? Autismo. Para que serve o seu diagnóstico? Para eu saber que tem. Eu sei que tem muita gente adulta que fala assim, olha, quando eu descobri, foi libertador, porque eu descobri quais eram os meus prejuízos. Perfeito. Aí sim, olha, eu identifiquei o que eu tenho, por que eu tenho, onde que eu tenho prejuízo. Beleza? Então, essa é a segunda condição. E a terceira condição que eu preciso discutir com vocês é que, para ser autismo, não pode ser melhor explicada por outros quadros. Vou te dar um exemplo muito grande. Um exemplo bem importante é que hoje a gente não vê mais diagnóstico de deficiência intelectual. Tem um monte de gente que tem deficiência intelectual e ao invés de dar o diagnóstico de deficiência intelectual, vai lá e dá diagnóstico de autismo. Gente, 2% da população tem deficiência intelectual. E muitas vezes, quando a criança tem uma deficiência intelectual mais importante, muitas vezes ele tem alguns comportamentos que podem sugerir um grau de autismo. Mas o predominante naquela criança não é o complexo do diagnóstico do autismo. Vamos lá. Uma criança com deficiência intelectual, por ter um nível de inteligência rebaixado, ela pode ter uma dificuldade social. Ela pode ter um nível de impulsividade importante. Uma criança com deficiência intelectual, ela pode ter movimentos repetitivos, mas se ela não tiver todo o quadro do autismo, o diagnóstico provavelmente é de deficiência intelectual. O que acontece é que a gente sabe que até 30% das crianças com autismo vão ter deficiência intelectual. E aí, às vezes, acaba misturando, ok? Mas a gente tem que entender que se precisa aparecer na primeira infância, precisa ter um prejuízo clinicamente significativo, a terceira condição não pode ser melhor explicada por uma outra condição. Não pode ser explicada porque esse menino tem uma deficiência, um erro inato do metabolismo e está fazendo uma regressão. Essa criança tem um erro inato do metabolismo e está fazendo um quadro de regressão. Não pode ser explicado porque essa criança teve um acidente vascular encefálico e aí ela regrediu após essa condição. Não pode ser explicado por outras condições externas, como, por exemplo, uma criança que não foi estimulada, uma criança com risco social que não teve acesso ao desenvolvimento e por isso ela tem um atraso global de desenvolvimento, ela não teve oportunidade de se desenvolver. Então, essa é a terceira condição e não se abre mão para se fazer um diagnóstico. Se não tem essas três condições, esquece. Tá bom? E aí tem os critérios diagnósticos. Marconi, quais são os critérios diagnósticos? Primeiro é o critério A, né? Déficit persistente na comunicação e na interação social, que
geralmente é caracterizado por déficit na reciprocidade das interações sociais, dificuldade na comunicação verbal ou não verbal, desafios para iniciar ou até mesmo manter algum relacionamento. E aí relacionamento a gente fala que é brincar com outra criança, se envolver. Essas 3 qualificações em relação ao déficit persistente na comunicação social tem que estar presente, ok? E tem os padrões restritos e repetitivos de comportamento, com interesses restritos a atividades. E nessa parte dos critérios B, aí sim, ao menos 2 desses precisam estar presentes. Se no critério A os 3 têm que estar presentes, no critério B, ao menos 2 têm que estar presentes. Movimentos motores repetitivos, estereotipados, né? Alguns pais costumam falar de flap, insistência na mesmice e adesão inflexível à rotina, aquela criança que chega no consultório e você tem lá uma prateleira cheia de brincadeira e ela pega um brinquedo e só vai brincar daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, não muda, não muda, não muda. Ou aquela criança que ela gosta de brincar sempre da mesma forma, não dá funcionalidade, né, ao brinquedo, ela é inflexível à rotina, não muda de rotina, quando muda se desorganiza, tem interesses anormais, né, ou de intensidade, ou até mesmo de foco. Por exemplo, eu peguei uma criança recentemente que 4 anos, que não tem uma fala adequada, tem um atraso da fala, mas gosta de falar em inglês, gosta de falar em espanhol e gosta de letras e números. E aí a mãe, tadinha, a mãe é analfabeta, e aí ela gosta de letras e números, então ela está lendo. Ela está lendo com 4 anos e a mãe está tendo dificuldade em relação a isso. Isso é um interesse ou uma intensidade de foco, né? Um interesse anormal que não seria para uma criança. E as questões de hipo ou hiperreatividade sensorial, ou interesses sensoriais incomuns também, que podem acontecer. Só recapitulando, sintoma deve estar presente no período de desenvolvimento, prejuízo clinicamente significativo da área social, ocupacional, outras áreas importantes do funcionamento e não melhor explicada por outras questões como atraso, desenvolvimento, deficiência intelectual. Uma questão muito importante é que os sinais e sintomas podem não ser reconhecidos até que as demandas sociais se excedam as capacidades do indivíduo, especialmente em casos mais leves e crianças muito pequenas. Deixa eu explicar isso melhor, que ficou difícil de falar. É o seguinte, o prejuízo na fala, na comunicação social, ele tem que estar presente. Só que eu tenho uma criança de 1 ano e 4 meses e às vezes eu não consigo identificar esse prejuízo na fala porque essa criança ainda não está falando e ela pode ter esse atraso ainda na fala sem ser autismo. Então, ter cuidado com isso. Em casos mais leves e em casos de crianças muito pequenas, a gente às vezes pode ter essas demandas não reconhecidas por causa da capacidade relacionada ao desenvolvimento cronológico da criança. Então é bem importante ficar atento a isso. Em relação ao prejuízo significativo, ele tem que ser apresentado também no funcionamento diário. Né? Assim, poxa vida, eu fui dar uma palestra e cheguei lá na palestra, não consegui me socializar porque estava muito cheio e tal, mas e o prejuízo diário? É diário? Não? Não é diário? Não? Então tá bom, vamos pensar em outra coisa, vamos pensar em fobia social. E uma terceira coisa é muito importante, a diferenciação do TEA com sintomas sobrepostos. Pessoal, queria chegar à conclusão, é um vídeo rápido, só para a gente ter uma visão geral, né, do quadro de crianças com autismo, e eu queria falar com vocês. Compreender esses critérios é essencial para o diagnóstico preciso, para garantir que o indivíduo com TEA recebam apoios e intervenções adequadas. O diagnóstico é uma decisão clínica que requer uma avaliação cuidadosa com profissionais capacitados e orientados. E uma outra coisa, 2 coisas bem importantes aqui em relação ao diagnóstico. Essa semana um pai me procurou e falou assim, Marconi, eu lembro do dia que você deu o diagnóstico para o meu filho, cara, aquele dia me marcou. Eu entrei dentro do carro, depois do diagnóstico, e fiquei chorando ao entregar meu filho na escolinha, porque caiu a ficha. Mas eu entendi uma coisa. Ao entender o diagnóstico, eu sabia o que o meu filho precisava fazer. Então, eu sabia os próximos passos e isso foi super importante. E você me falou uma coisa dentro de consultório que me marcou, que é, não vou falar o nome dele. João, é o seguinte, o seu filho tem autismo, você está conhecendo agora um novo filho que tem autismo, mas o seu filho com autismo, eu não sei se ele vai falar, eu falei isso mesmo, né? Eu não sei se ele vai casar, eu não sei se ele vai ter curso superior, mas eu sei de uma coisa. O seu filho com autismo, ele precisa de um pai, e você precisa ser o pai para o seu filho. Então, entender que mesmo crianças atípicas, elas precisam dos cuidados paternos e maternos, assim como precisa do tratamento, mas o tratamento guia a melhor condição. Tem uma outra questão também que eu vivi essa semana passada. Fui conversar com uma amiga que é terapeuta e eu faço uma mentoria com ela. Foi uma conversa de mentoria. Eu fui atrás da terapeuta e eu acabei achando uma mãe atípica.
E aí, essa mãe atípica é uma mãe que tem um filho de 24 anos com paralisia cerebral, tetra, com muita dificuldade na fala, com deficiência intelectual. E aí, uma das perguntas que eu fiz para ela é: pessoa, se você pudesse voltar lá 24 anos atrás, no dia do nascimento do Gu, e você pudesse resolver todos esses problemas aqui e o Gu vir uma pessoa típica, sem a paralisia cerebral, você queria? E ela falou comigo: de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque o meu filho, se ele voltar e vir uma criança típica, ele não é mais o Gu. Meu filho, se ele vier com uma criança que estuda, ele não tem a personalidade do meu Gustavo. Nessa caminhada, Marconi, ela me falando, eu aprendi que eu precisava mudar, e não o Gu. O Gu era daquele jeito e Deus fez ele daquele jeito, mas a mãe que estava ali precisava mudar e entender as dificuldades da criança. Então, pessoal, deixei para vocês essa matéria, meu pensamento sobre como que é o critério diagnóstico, como é que a gente faz diagnóstico, as 3 condições essenciais. Eu espero que você tenha gostado. Agora, é o seguinte, de fazer um convite, eu faço muito pouco isso. Queria que você curtisse esse vídeo, passasse para uma próxima pessoa, para que a pessoa pudesse saber sobre esses 3 critérios, para não sair falando aí que o filho ou o profissional fazendo diagnóstico de autismo, né? Tá fazendo diagnóstico de mais, de menos. Então curta esse vídeo e encaminhe para alguém. Grande abraço, até o próximo vídeo. Semana que vem tem mais vídeo.